Um defeito de cor. Capítulo 8, continuação. A busca. O Dr. José Manuel ficou bastante preocupado e disse que me ajudaria em tudo o que fosse preciso, que inclusive passaria na casa da ressequida e de amigos portugueses para ver se tinham notícias de vocês, ou pelo menos do seu pai. O Dr. Jorge disse que, desde a mudança de vocês, tinha perdido um pouco o contato, mas que um dia o seu pai tinha aparecido na escola de medicina procurando por ele. Como não o encontrou, deixou um bilhete pedindo dinheiro emprestado. O Dr. Jorge disse que estava disposto a emprestar, mesmo sabendo que não o teria de volta, mas o seu pai nunca voltou para saber disso. Comentei essa história com o Tico, que confirmou que havia muito tempo que seu pai vivia desesperado atrás de dinheiro, que ele mesmo já tinha emprestado muito, além de pagar algumas dívidas cobradas na porta da casa. Perguntei por que não tinha me contado isso e ele disse que tinha vergonha, que já tinha recebido muita ajuda minha na época dos cookies e por isso se via na obrigação de me ajudar por intermédio do Alberto, por ele ser o pai do meu filho. O Tico comentou que talvez o seu pai sentisse vergonha de morar de favor e ter algumas dívidas pagas com o dinheiro de um preto, e por isso tinha fugido levando você, aproveitando que todos estavam preocupados com o funeral da Claudina. Achei que era uma hipótese possível, e foi nela que me fiei até descobrirmos a triste e inaceitável verdade. Pedi ajuda a todos os conhecidos, a Adeola, a Esmeralda, as mulheres que tinham trabalhado na padaria, visitei todo mundo, até mesmo o preto que trabalhava no escritório daquele doutor Amileto Ferreira, no Terreiro de Jesus, e também as Irmãs da Boa Morte. Para os que não os conheciam, descrevi vocês, pedindo que ficassem atentos ao sair às ruas, observando as pessoas. Foi o que eu fiz, andando por toda a cidade, ficando com o coração disparado cada vez que via pessoas parecidas com vocês. Sabe o que foi o pior de tudo? Não saber se eu estava falando o certo quando te descrevia, confiando nas informações do Tico e da Malena, pois haviam se passado quase 3 anos desde a última vez que eu tinha te visto. Não incomodei a sinhazinha, pois quando o Dr. José Manuel me procurou para dizer que nenhum dos patrícios sabia de vocês, contou que ela estava pejada e não seria bom saber da morte da Claudina, para não se impressionar. O Dr. Jorge procurou em todas as cadeias, em hospitais, sanatórios e casas que recebiam órfãos ou pessoas doentes, e também não conseguiu informação alguma. A única coisa que eu tinha medo era de adoecer, pois não dormia e não conseguia comer direito, e foi quase com alívio que recebi do Dr. José Manuel uma das piores notícias de que eu podia imaginar, ou melhor, que eu nunca imaginaria. Alívio, sim. Embora aquilo fosse cruel demais, mas pelo menos eu tinha uma pista, um fio de história que deveria ter começo e fim, que eu ainda esperava ser feliz. O Dr. José Manuel tinha falado com os portugueses que ele sabia que conheciam o seu pai, e quase todos disseram que havia um bom tempo que não o encontravam, mas que sabiam que ele tinha enormes dívidas de jogo. Foi então procurar algumas casas de empréstimos e particulares que também faziam esse tipo de serviço e descobriu que a situação era muito mais grave do que ele pensava. Algumas pessoas chegaram a ameaçar o Dr. José Manuel, querendo cobrar dívidas que já tinham dado como perdidas e que, juntas, chegavam a mais de 2 contos de réis. Em uma dessas firmas disseram que havia 3 semanas que seu pai tinha amortizado a quantia de 200 réis, depois de uma conversa com um dos cobradores, e que, para o Dr. José Manuel, significava ameaça de morte. E eram pessoas perigosas que não ficavam apenas nas ameaças. Enquanto ele me contava isso, a ideia do Tico me parecia cada vez mais provável, mas o Dr. José Manuel foi além, pois tinha pensado em algo que meu coração de mãe simplesmente teria se recusado a pensar. Sabendo que aquele não seria o primeiro caso, ele começou a procurar os mercadores de pretos e descobriu
que um deles tinha comprado um mulatinho de um homem cuja descrição se parecia com a do seu pai. O mercador se lembrava disso porque você chamava a atenção, estava bem vestido, falava corretamente e parecia ter sido muito bem criado. E também porque percebeu que o homem hesitava bastante em fechar a venda e o tratava de maneira carinhosa. O Dr. José Manuel disse que não tinha como afirmar com certeza, mas estava bastante desconfiado de que era mesmo você, principalmente porque a dívida de R$200 foi paga naquele dia da venda, a mesma quantia que o mercador disse ter dado pelo mulatinho. Achei aquela história muito absurda e tentei argumentar que seu pai nunca poderia ter te vendido porque você não era escravo. Você tinha nascido quando eu já era livre e também porque ele gostava muito de você. O Dr. José Manuel então disse que para ser escravo bastava encontrar quem comprasse, pois se algum branco dissesse que tal preto ou mulato lhe pertencia, a afirmação era aceita sem necessidade de provas. E que, quanto ao seu pai gostar de você, o desespero podia muito bem tê-lo feito se esquecer disso. Que a ameaça do cobrador podia, inclusive, ter sido feita em relação a você, pois a melhor forma de pressionar um devedor é ameaçar a vida dos parentes. Para salvar a sua vida, seu pai pode ter preferido transformá-lo em escravo. O Dr. José Manuel tinha dado o dinheiro ao mercador para que ele tentasse descobrir com que nome você tinha sido vendido e para quem, o que talvez não fosse muito difícil, e desconfiava que você tinha ido para a província de São Paulo ou para a do Rio de Janeiro, pois faltava gente para trabalhar nas lavouras de café e onde pagavam um bom dinheiro por peças novas, já que estava cada dia mais difícil fazê-las chegar da África. Antes mesmo de esperar essas possibilidades se confirmarem, fui até o cais e me informei sobre os navios de partida para a província do Rio de Janeiro, porque, depois que aceitei a ideia, tive certeza de que você tinha mesmo ido para lá. E agora percebo que estava certa. Depois, passei pelo escritório do Dr. José Manuel e pedi que resgatasse todo o meu dinheiro, pois eu estava decidida a viajar dentro de 3 dias. Ele me disse para esperar, pois você ainda poderia estar na Bahia ou em qualquer outro lugar mais perto, como Minas Gerais ou Pernambuco mesmo, Pará ou Maranhão. Pedi que ele continuasse procurando, que desse todo o dinheiro necessário ao tal mercador, pois eu estava de partida e nada me faria mudar de ideia. Eu não queria perder tempo para poder te encontrar ainda em algum mercado, porque a busca ficaria muito mais difícil se você já tivesse sido vendido. Procurei novamente a Adeola e a Esmeralda, que tinham muitos conhecidos na cidade, pedindo que continuassem atentas para o caso de você não ter saído da Bahia. No mais, eu também confiava em você, que sabia seu nome e que era ingênuo, e daria um jeito de voltar para casa se ainda estivesse por perto. No rastro. Comprei um baú e coloquei nele todas as coisas que me eram caras. Deixei de fora os vestidos de que tanto gostava, os mais luxuosos, por serem volumosos e chamarem muita atenção. E peguei as roupas mais simples, as imagens de Oxum e dos Ibejis e uma toalha bordada que tinha ganhado da sinhá germana no dia em que me tornei vodunci. Peguei também o livro do padre Antônio Vieira dado pelo Fatumbi, o tabuleiro que tinha sido presente do Francisco e do Raimundo e mais alguns objetos de estimação. E todo o resto mandei para a Adeola. Ela podia vender e usar o dinheiro para o orfanato. Quando o Dr. José Manuel me entregou o dinheiro, costurei tudo dentro de sacolinhas de tecido e amarrei pelo corpo. Acho que essa era uma maneira de me dizer que eu nunca mais deveria me separar do que era meu, do que era realmente importante para mim. O Dr. José Manuel disse que sempre havia embarcação para São Sebastião do Rio de Janeiro e sugeriu que eu esperasse mais uma semana, pois queria tomar algumas providências para que eu não tivesse problemas ao viajar sozinha. Ele estava bastante constrangido quando, 3 dias depois, me entregou alguns papéis necessários para o embarque, entre os quais havia um passe igual ao que a sinhá Ana Felipa tinha me dado quando virei escrava de ganho,
dizendo que eu estava autorizada a trabalhar na rua e a morar fora de casa, só que em nome dele. O Dr. José Manuel tinha amigos que faziam aquele serviço e, portanto, não foi difícil conseguir um passe dizendo que era meu dono e tinha pedido autorização aos governos da Bahia e do Rio de Janeiro para que eu fosse morar e trabalhar a ganho na corte, servindo a uma viúva, irmã dele, que na verdade nem existia. Tudo isso porque o governo do Rio de Janeiro tinha proibido a entrada de pretos livres naquela província, sobretudo os procedentes da Bahia. Nunca fui tão grata ao Dr. José Manuel, e por algo que nunca achei que pudesse merecer gratidão, pois eu tinha novamente sido transformada em escrava. Eu o admirei por ter se arriscado, por estar se responsabilizando e emprestando o nome para que eu fizesse algo fora da lei. O Dr. José Manuel disse que, dos homens, estavam exigindo, logo ao embarcar, uma espécie de carta que a polícia da Bahia afirmava que aquele escravo não era suspeito de participar de rebeliões, mas que, por ser mulher, isso provavelmente não aconteceria comigo. Mesmo assim, durante a viagem, seria recomendável que eu fizesse amizade com algum branco, melhor ainda se fosse mulher e distinta, para me fingir de companhia. Assim que vi o Patacho, percebi que ali não encontraria nenhuma senhora distinta, e confesso que só embarquei por extrema precisão, porque era muito difícil acreditar que algo tão prejudicado aguentasse a viagem. Mas aguentou, e se houve algum tipo de problema, eu nem percebi, pois assim que subi a bordo, arrumei um canto, estendi a esteira e tratei de dormir. Eu tinha pagado um pouco mais caro para ter um espaço só para mim, mas sem cama ou qualquer outro conforto, apenas com uma fina divisória de madeira para me proporcionar um pouco de privacidade. Levei um farnel de carne de sol, farinha, pães, bolos e água. E nem para comer precisava deixar o meu espaço, só mesmo para fazer as necessidades, quando já não dava mais para adiar. Quando percebi a movimentação de cargas sendo arrastadas e de pessoas correndo para o convés, soube que estava chegando a São Sebastião do Rio de Janeiro. E tinha que começar logo a busca, se quisesse te encontrar ainda em algum mercado. Eu não tinha como provar que você era ingênuo, e isso nem era o mais importante ou a única solução, porque tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. O Dr. José Manuel também tinha me orientado quanto a isso, para eu não demonstrar muito interesse ao te reconhecer, e muito menos revelar que era sua mãe, pois o mercador elevaria o preço. Era para eu te tratar com um total descaso, como mais um mulatinho escravo entre tantos outros, e chamar a sua atenção caso me chamasse de mãe, dizendo que você tinha inventado aquilo para ser escolhido. Eu me lembrei de quando o Sr. José Carlos me comprou, de como me achei esperta fazendo de tudo para ser vendida, e rezei para que você não tivesse usado o mesmo expediente. São Sebastião do Rio de Janeiro. Vista do mar, São Sebastião do Rio de Janeiro era uma baía de águas calmas e praias de areia clara, e logo depois uma pequena faixa de terra tomada por galpões ou casas, e logo em seguida os morros, muitos deles. Não era como na Bahia, a cidade baixa e a cidade alta, a escarpa dividindo as duas. Em São Sebastião não havia escarpa alguma, apenas a cidade ao longo do mar e as montanhas como cuidadosas vigilantes. Algumas eram pontiagudas como pedras talhadas, mas outras eram suaves, altas e suaves, parecendo terem sido moldadas no barro, como o uso de uma cabaça cortada ao meio. Um pouquinho só, elas me lembraram as montanhas do caminho de Savalo até Uidá. E, no momento em que pensei isso, me senti quase feliz, ou aliviada, sabendo que os dias ali me trariam um pouco de alento e felicidade, apesar de tudo. Desembarcamos em Santa Rita, que, de acordo com um marinheiro, ficava bem perto de onde eu queria ir, um famoso mercado de pretos. O único problema era o baú, grande e pesado, e andar com ele de um lado para o outro, e ainda a bordo, consegui um preto para carregá-lo até alguma pensão próxima ao cais. Mas logo percebi que precisava aprender novas regras.
Assim que cruzamos com um grupo de pessoas que esperavam pelo desembarque dos viajantes, tive que mudar de guia. O preto ia à minha frente e logo foi cercado por 4 carregadores que perguntaram a quem ele pertencia. Não acreditaram quando ele hesitou um pouco e depois me apontou. Por eu ser preta e por não estar vestida como dono de escravo, não sei. Ou se pelo fato de ele ter demorado para responder. Mas um dos carregadores disse que ali quem fazia aquele serviço eram somente eles, que o meu guia tinha que compreender que aquele ponto já tinha dono. Ele olhou para mim, por certo esperando que eu tomasse uma atitude, mas eu não estava com vontade de criar problemas justo na chegada, e o dispensei sem mesmo dar algum dinheiro. Não porque fui mesquinha, mas porque, tomada de surpresa, fiquei com medo de mostrar onde guardava a quantia que tinha separado para as despesas de viagem. Assim que ele pôs o baú no chão e se afastou, contrariado, começou uma discussão entre os outros 4 para ver quem me acompanharia. O que, para minha sorte, logo teve fim, pois mais pessoas estavam desembarcando, e mesmo quem tinha um único pacote de mísero tamanho merecia a atenção dos carregadores. Merecer a atenção é modo de dizer, pois o tamanho deles era quase imposto, visto que lá também, como na Bahia, carregar uma pena que fosse era trabalho de preto. Aliás, trabalho sempre era coisa de preto, imposto aos que tinham donos e exigido pelos libertos e os de ganho, que precisavam garantir o jornal ou o sustento, ou as duas coisas juntas. Pedi ao carregador que me levasse para uma boa pensão nas redondezas, de preferência que servisse refeições, pois eu não pretendia sair à procura de um lugar aonde comer em uma cidade desconhecida. Ignorando o peso, ele colocou o baú na cabeça e saiu quase correndo, e tive que me esforçar para acompanhá-lo no meio da multidão de vendedores de comida, de roupa, de galinhas, de cestos e tudo o mais que se pudesse imaginar. Eu sabia que seria bom prestar atenção às pessoas em qualquer lugar por onde andasse, pois você poderia estar entre elas, mas tive medo de me perder. Ao deixarmos o cais, passamos por várias portas, com a tabuleta que informava do aluguel de quartos, e comecei a me preocupar quando percebi que, pelo passo apressado, ele não pretendia parar em nenhuma delas, afastando-se da região de maior movimento. Quanto mais andávamos, mais as ruas se tornavam feias, sujas e mal cheirosas, com casas de onde saía um bafo úmido e quente, cheirando a peixe podre e excrementos. Eu tentava caminhar com cuidado para não pisar nas valas a céu aberto, mas também não podia ser tão cuidadosa a ponto de não manter os olhos no baú. Assim que o ambiente começou a melhorar um pouco, com vielas mais largas, ele parou em frente a uma das portas e deu um assovio. Conversou com o velho que o atendeu e que, depois de me olhar de cima a baixo, voltou para dentro da casa. Eu disse ao carregador que não tinha gostado muito daquele lugar, que tínhamos passado por outros melhores e que eu provavelmente poderia pagar, mas ele afirmou que naqueles lugares não aceitavam pretos, que eu teria que ficar ali mesmo ou, se realmente quisesse, poderia procurar outra casa, mas seria pior que aquela e muito mais longe. Resolvi pelo menos dar uma olhada no que tinham a me oferecer, pedindo que ele mesmo levasse o baú até o quarto. Se eu não quisesse ficar, poderíamos sair em seguida. O velho voltou e nos guiou através de um cômodo que era um verdadeiro labirinto formado por baias de paredes baixas construídas com folhas de madeira, dentro das quais pude ver redes, esteiras, roupas e panos amontoados pelo chão. Subimos uma escada e a parte de cima era bem melhor, dividida em pequenos cômodos onde cabiam apenas um baú e uma esteira, mas fechados até o teto e com portas. Escolhi um que tinha uma pequena janela bem ao alto da parede, mais claro e arejado, onde o carregador colocou o baú a um canto e estendeu a mão para receber o dinheiro, dizendo que seria melhor manter a porta fechada. Não pelas pessoas da casa, que ele conhecia e que eram de confiança, mas pelos que alugavam cômodos ali de vez em quando e que não se sabia de onde tinham surgido ou quem eram.
Agradeci e pedi ao velho que voltasse dentro de 2 ou 3 horas com alguma coisa para eu comer. E até gostei bastante da refeição, um cozido de peixe, pirão e farinha, com banana e doce de goiaba, refresco e café. Bem alimentada, achei que uma boa noite de sono me faria bem, pois precisava me preparar para os dias seguintes. Mas logo compreendi o que o carregador quis dizer com ser mais seguro manter a porta fechada, pois a noite inteira foi de entra e sai, de bater portas, de gritos e gemidos, de brigas com quem não queria pagar o quarto alugado ou os serviços das diversas mulheres que faziam a vida por ali. Na manhã seguinte, cansada e irritada pela noite mal dormida, resolvi sair à procura de um outro lugar para ficar. Peguei um pedaço de papel, consegui um toco de carvão com um velho e tomei nota de todos os lugares por onde passei, para depois saber voltar, principalmente porque o baú estava trancado dentro do cômodo. Vi grupos de pessoas acorrentados a caminho de algum mercado e achei que mais tarde deveria segui-los, mas primeiro precisava de um lugar para me estabelecer. Andei por várias ruas e cheguei a entrar em 3 ou 4 casas, mas nenhuma me agradou. Percebi, então, que deveria me afastar um pouco mais da região do Porto, porque, como também acontecia em São Salvador, era onde havia mais comércio e casas velhas e mal cuidadas. Já estava começando a desanimar quando um homem muito bêbado caiu quase aos meus pés, surgindo de repente de uma casa onde, da porta, uma preta velha esbravejava. Eu quis desviar, mas ele agarrou a minha saia enquanto tentava se levantar. Foi então que a mulher se aproximou e, com tapas e pontapés, fez com que ele me largasse, pedindo desculpas e dizendo que aquele era um imprestável, que havia mais de 3 meses comia e dormia de graça na casa dela, alegando que não tinha dinheiro para pagar, mas sempre arrumava um jeito de comprar bebida. Enquanto eu procurava uma tabuleta que confirmasse que ali era uma casa de cômodos, ela continuou insultando o velho, que finalmente conseguiu se levantar e saiu cambaleando pela rua. Perguntei e ela me disse que sim, que alugava cômodos e tinha 2 vagos, o do velho e outro deixado por um estudante que havia quase 2 meses, sem que ela tivesse conseguido alguém para pôr no lugar, pois escolhia muito bem os hóspedes. A mulher ficou me olhando por algum tempo e disse que para mim alugaria, se eu pudesse pagar. Pedi para ver os cômodos e acabei ficando com o que era do estudante, talvez impressionada com a bagunça e a sujeira que o velho tinha deixado. Mais tarde percebi que, embora o quarto do velho fosse maior, eu tinha feito a escolha certa. O meu ficava no fim de um corredor, muito mais tranquilo, além de ter 3 janelas e não apenas 2, como os outros. Os quartos no meio do corredor tinham janela somente para a frente da casa, enquanto o meu, que ficava em uma das pontas, tinha também uma janela lateral. Era uma bela casa, embora velha e com muitas coisas por arrumar, mas em muito me lembrou o sobrado de seu pai em São Salvador. Acho que por isso eu soube que tinha que ficar ali, por causa de uma certa familiaridade, além de ter gostado da dona Balbiana, a hospedeira. Depois de acertarmos o preço, comentei sobre o baú e ela chamou um preto que não teria forças para fazer o serviço, com as pernas arqueadas e a virilha quebrada de tanto carregar peso, como eu já tinha visto muitos em São Salvador. A dona Balbiana então pediu que ele me acompanhasse até algumas casas adiante, onde chamamos 2 moleques que tinham por volta de 12 ou 13 anos, mas bastante fortes e desenvolvidos para a idade. Tive medo que você fosse como eles e tivesse crescido muito desde a última vez que nos vimos, pois não te reconheceria se nos encontrássemos por acaso. A volta foi muito mais rápida do que a ida, mesmo com os 2 moleques dividindo o peso do baú. A dona Balbiana tinha mandado arrumar o quarto um pouco melhor e até colocado um jarro com flores, que disse ser do próprio jardim. Ela queria conversar, mas eu estava cansada demais, precisando me lavar, comer alguma coisa e dormir, pois sabia que dias longos me esperavam. Ela então pediu que uma moça me levasse uma bacia com água, e tomei o primeiro banho desde a saída de São Salvador. À noite, me lembrei de que o Ifazem, o filho do Babalaô Gunfim de Time, tinha dito que eu passaria por um período de calmaria,
mas que depois viria outro de grande peregrinação. Ele não pôde dizer o motivo das minhas andanças, pois ainda não estava claro no destino, mas me via andando muito atrás da minha missão. Você se lembra? Quando acordei, tive certeza de que a minha missão era te encontrar, a missão mais importante da minha vida, na qual não podia falhar. Se falhasse, poderia te condenar a ser escravo pelo resto dos seus dias, mesmo tendo nascido ingênuo.